Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, o vídeo que farei aqui eu considero de extrema importância para todo aquele que é cristão, que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e que tenha certeza, não apenas pelos seus sentidos que foram dados por Deus, mas também pela própria Escritura, que afirma que moramos em uma terra plana, estacionária, coberta por um domo, e que estamos aqui abaixo de Deus. Deus está nos céus. Então esse vídeo é de extrema importância para todo cristão que está sendo censurado e não tem a coragem de abordar este assunto dentro da sua denominação ou de uma igreja que ele frequente, ok? Ou no meio porque tem gente, né? Até pastores mesmo, que eles têm a certeza da verdade das Escrituras, mas não podem nem mesmo ensinar em suas congregações a verdade, porque seriam censurados, tá? Então esse vídeo aqui é extremamente importante, porque fala sobre a cosmologia da Bíblia, ou a cosmologia bíblica, e a censura do assunto nas igrejas, dentro das igrejas, tá? Há um livro que possui o monopólio sobre a verdade. Esse livro é a Bíblia. Todos os demais estão inteiramente sem mérito algum, exceto à medida que exponham a Bíblia e suas verdades de um modo edificante, ou desenvolvam em nossas mentes e corações um desejo de viver uma vida biblicamente reta. O propósito de um ministério de discernimento cristão é identificar e expor os muitos e variados modos que o maligno, o demônio, usa para suprimir ou distorcer a verdade bíblica em seu objetivo de enganar e confundir os fiéis cristãos e solapar o corpo de Cristo. Então nós sabemos que Satanás está ativo na terra, e os seus anjos, que são demônios, estão aí por detrás de toda a doutrina fraudulenta, por detrás de todo o plano para a destruição do ser humano. A grande enganação do fim dos tempos. O maligno é extremamente sofisticado na forma como trata a grande enganação do fim dos tempos. As forças dele estão em dois campos: aqueles que apoiam as obras das trevas e aqueles que fingem que se opõem a elas. Então, no campo político, temos aí esses partidos de esquerda, PSOL, PSDB, PT, PSOL, PCdoB, que eles são explicitamente comunistas, de esquerda, mas tem existem aqueles que fingem que se opõem a essas forças esquerdistas. E temos aí o PSDB, um grande exemplo, que finge que se opõe a elas. Isso aí é a chamada oposição controlada, correto? Então, alguns de seus críticos mais virulentos estão em sua folha de pagamento. Ok? Um dos maiores críticos, um dos grandes críticos dos demônios ou das obras das trevas, estão em sua folha de pagamento. Muitos são tão bem treinados e tão completamente imersos em sua persona fraudulenta que é extremamente difícil detectá-los, mesmo após cuidadosa inspeção. Jesuítas
Eles são mestres nisso, viu? Outros, é claro, não são tão difíceis de identificar e traem sua verdadeira filiação de diversas formas. Em geral, o maligno está usando o amplo espectro de enganadores para construir um labirinto muito confuso de distrações e meias-verdades para fazer o fiel cristão deixar de colocar toda a sua confiança no único livro que importa. Então, o único livro que importa é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós vemos esse ensinamento, essa cosmologia. Temos aqui um domo, nada penetra nisso aqui. Vejam só. A palavra é clara. No evento do dilúvio, que lá fala sobre as comportas dos céus, certo? Que é o floodgates. Acima, disso aqui, acima do domo, do firmamento, há águas, né? Acima do firmamento, há águas, ok? E tá aqui essas colunas, essas comportas aqui foram abertas e além de ter chovido na terra, essas comportas aqui elas foram abertas. E ainda vieram as águas debaixo da terra que também ajudaram a inundar a terra e acabar com toda aquela geração perversa, ok? Então vejam aí, esta é a nossa cosmologia. Então esse texto aqui, que eu estou lendo e apresentando para vocês, foi escrito em 14 de maio de 2018, ok? E é algo assim que denuncia a perseguição sofrida por pessoas que creem na palavra dentro do meio cristão. É incrível, né? Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Sobre a perseguição, sobre esses enganos que estarão ocorrendo aí no nosso meio, né? No meio cristão. No meio daqueles que creem na palavra de Deus. Esses serão muito perseguidos, ok? Então, vou mostrar aqui o texto para vocês e vamos acompanhando, ok? Independentemente, o correto é independentemente, tá, pessoal? Independentemente de quão douto ou poderoso um pregador possa ser, tudo o que ele diz precisa ser testado em relação à palavra de Deus. E para fazermos isso eficazmente, precisamos confiar em tudo o que Deus diz em sua palavra. É o que eu já tenho abordado aqui muito neste canal. Uma vez vi uma pessoa pregando na igreja e estava explicando aquele milagre, de Josué. Eu creio que já falei isso aqui no canal, não sei se eu falei esse exemplo. São muitos vídeos, às vezes a gente não se lembra. Mas ele estava pregando na igreja lá e aí abordou Josué 10 e ele disse ali que o milagre não era Josué ter, mediante a sua declaração, ter parado o sol e nem a lua. Não, porque na verdade ele disse o quê? Que isso aí não contraria a ciência. Aí ele começou a querer justificar a existência do texto diante da ciência, essa pseudociência aí, do heliocentrismo. Aí ele falou, não, é porque Deus é tão poderoso, na verdade, que ele fez de um jeito que a Terra parou. A Terra parou de girar, pessoal. Quer dizer, ele distorceu a verdade das Escrituras para fazê-la concordar com os parâmetros da falsa ciência. Então, é um sujeito pregando a Bíblia e não crendo na Bíblia. Não cria na Bíblia. Por quê? É mito. É a história da carochinha, Poucos fiéis cristãos hoje realmente fazem isso.
Eles aprenderam, em vez disso, a filtrar muito do que leem na Bíblia por meio das lentes da assim chamada ciência. Tipo esse pregador fez, tá? É uma mentalidade secularizada moderna. Isto se aplica tanto àqueles que foram salvos décadas atrás, como também aos novos convertidos. A maravilhosa clareza da palavra de Deus é perdida em uma névoa de suposições materialistas, até o ponto em que o leitor somente encontra o que espera encontrar e a mão orientadora do Espírito Santo é ignorada. A ciência pode mentir, e mente. Então, muita gente aí, eu vejo muita discussão nos grupos do Facebook, e tem esses neo-ateuzinhos, né? Os caras elevam a ciência como o Deus deles. Né? Colocam no pedestal as afirmações, os dogmas científicos, né, como uma verdadeira religião. Eles abraçam isso pela fé e esquecem das mentiras, né, da ciência. Por exemplo, o homem de Piltdown, uma grande fraude aí no meio evolucionista, né, para tentar provar essa teoria ridícula. Mas você não vê os caras falando nisso, né? Nem sabem, às vezes eles nem sabem, porque o professorzinho dele de 2º grau, comunista, ateu, evolucionista, né, ensina um monte de bobagem como se fosse verdade, mas não falam desses casos, né? Vamos iniciar nosso exame do programa de mentiras do maligno com um exemplo muito óbvio. No mínimo, isto deve ser óbvio para aqueles que acreditam na palavra de Deus e a compreendem. Tá? Isso aqui eu estou falando para aquele que crê na palavra de Deus. E como ele pode estar sendo manipulado. E como há pessoas dentro do meio cristão que os manipulam. Tá? Essa mentira é a teoria da evolução. A evolução é um dogma científico de grande importância no nosso mundo moderno e secularizado. Aqui ele está falando em dogma científico, né? Mas não significa que seja a verdadeira ciência, pessoal. É um dogma científico religioso. Isso aqui faz parte do naturalismo, tá? Ou do cientificismo, que é muito atacado naquele livro Ciência e Mito, que todo mundo aí já conhece. A evolução é um dogma científico de grande importância no nosso mundo moderno secularizado. Todas as principais universidades e instituições acadêmicas ensinam a teoria da evolução. Ela é o paradigma dominante na botânica, biologia, zoologia e microbiologia. Todas as formas de vida, eles dizem, evoluíram de formas menores e mais simples, adquirindo novas características e aspectos por meio da mutação e seleção natural. Mas nós sabemos, né, pessoal, quem estuda sabe muito bem que mutação, se você tiver um descendente aí com a mutação em um gene, isso nunca vai ser para melhor. Né? A mutação não transforma os caras em super-heróis, não. A mutação degenera a espécie. Então, qualquer mutação em qualquer gene vai causar o quê? Deficiência. Só em história em quadrinho, ok? E nos filmes da Marvel, que a mutação se torna uma eficiência. O cara, um raio gama lá, aí ele se transforma no Hulk. Acontece a mutação no gene, ele se transforma no Hulk. Ou então eles passam por eventos cósmicos, aí raios cósmicos vão transformá-lo no homem borracha, no coisa, né? O cara vai ficar grandão, forte, feio, né? O outro vai conseguir voar, porque ele vai virar uma tocha humana, e a mulher vai ficar uma mulher invisível, né? Isso é história em quadrinho. Mutação que gera algo, uma eficiência no ser humano. Tá? Isso é ficção científica.
Não, mas os caras acreditam, né? Tá. Então, mutação, isso aqui é furado. E seleção natural ao longo de milhares de anos, certo? Uma vez eu perguntei para um cara, um biólogo, falei para ele, vem aqui, meu amigo, se eu enterrar um ovo, daqui a milhões de anos aquele ovo vai evoluir? Vai nascer um bicho, ele vai evoluir, vai virar alguma coisa? Vai virar um ser vivo? Bom, se eu enterrar um ovo, eu sei que ele apodrece, né? Depois de uma semana, né? Não é verdade? Aí eu falei, se milhares de anos, a resposta do cara foi sim. Sim. Quer dizer, isso aí é uma loucura, né? O cara tem mais fé do que um cristão que crê que Deus criou tudo. Né? Ele acredita que um ovo podre vai gerar alguma coisa. Né? Não, tá bom. Certo. A ciência afirma ter provado isto repetidamente. Eles afirmam. Provamos. Todo o processo da evolução acontece por acaso. Uma montanha imensa de evidências suporta essa doutrina, eles dizem, e milhares de ensaios revisados pelos pares já foram publicados em revistas e jornais altamente respeitados com relação a algum aspecto da evolução e sua extraordinária capacidade de explicar a ampla diversidade da vida na Terra. Qualquer um que rejeite essa doutrina é considerado incapacitado para ocupar um cargo acadêmico de responsabilidade. Então eles fazem isso, né, pessoal? Para manter essa mentira em voga. Esses indivíduos isolados são rejeitados como excêntricos, ranzinzas ou fanáticos religiosos e tornam-se alvos de zombaria por seus pares. Os argumentos deles são rejeitados como sem sentido ou como tentativas mal disfarçadas de propagar religião dentro da sala de aula. Até mesmo os indivíduos com histórico acadêmico de distinção são considerados não confiáveis, se não instáveis, se começarem a expressar suas dúvidas a respeito da evolução. Os amigos os tornam à parte e os aconselham a manter suas opiniões para si mesmos, para que não percam seus empregos ou sejam transferidos para alguma localidade remota em que nada acontece para o resto de suas vidas. Então vejam aqui, né, temos aqui um caranguejozinho. Caranguejo não, como é um... rapaz, aquele bicho lá. Não é caranguejo, não. É um caracol, né? Temos aqui um caracol, né? Mais um pozinho mágico, ele vai se transformar numa girafa, né? Então, bem interessante isso aqui. O pó mágico, que é esse aqui, conhecido como evolução, pode transformar alguma coisa em qualquer outra coisa. Né? Então, transforma aí um caracol numa girafa. Não é isso que ensina a evolução? No fim das contas, é isso. Né? Todos sabemos que isto está acontecendo e também por que está acontecendo. Certo? A elite não tolerará uma explicação criacionista da vida na Terra, de modo que uma alternativa crível precisa ser criada. Entretanto, os estudantes que aprenderam a teoria da evolução e a aceitam como verdade não são parte de uma conspiração. Da forma como eles veem, a evolução é ciência legítima e é dever e privilégio deles defendê-la e promovê-la. A conspiração real ocorre em um nível muito mais alto. Uma cabala ocultista decidiu, alguns séculos atrás, usar essa falsa teoria para solapar a crença na Bíblia, que estava então disseminada em toda a Europa. Como já cobrimos a história dessa grande enganação em um ensaio anterior intitulado A Fraude Conhecida como Teoria da Evolução, não a trataremos aqui novamente. Os leitores são incentivados a ler nosso ensaio anterior e se familiarizarem com os muitos truques sagazes que seus proponentes usaram e continuam a usar para ganhar credibilidade para essa doutrina falsa. Também indicamos o ensaio A Arte do Engodo, a fraude dos dinossauros, que expõe a ficção conhecida como Dinossauros,
outra enganação engenhosa criada por maçons ingleses e financiada por ricos industriais na Europa e nos Estados Unidos. Os cristãos bíblicos podem ver que a evolução é uma mentira, principalmente porque acreditam no relato da criação apresentado no Gênesis. Eles conseguem remover as vendas da ciência o suficiente para verem que a evolução é uma construção fajuta, uma sala de espelhos construída por pessoas que odeiam o Senhor Deus e a ordem natural que ele criou. E o demônio também o faz, né? Essas pessoas, elas não são inspiradas por Deus, né? São instrumentos do engano. O teu professorzinho que está ensinando essa besteira aí, ele é um homem vazio, sem Deus, e está ensinando o engano, né? A mentira da evolução é tão forte que alguns cristãos bíblicos tentam conciliá-la com o relato dado no Gênesis. Eles gostam de imaginar que Deus usou a evolução para criar extraordinária diversidade de vida na Terra. Eles até mesmo conseguem convencer a si mesmos que Adão foi um chimpanzé, que Deus transformou por meio de um passo evolucionário final em um homem. Este é um espetáculo verdadeiramente triste, mas mostra o quão confusos podemos nos tornar quando nos recusamos a acreditar naquilo que a Bíblia diz claramente e tentamos tornar aquilo subserviente a alguma outra coisa. A palavra de Deus mostra claramente que a evolução é falsa. Se tomarmos isto como nosso ponto inicial, como os cristãos devem fazer, é possível examinar a evidência em um modo objetivo e ver exatamente por que isto é falso. Um ensaio nosso anterior intitulado A Fraude Conhecida como Teoria da Evolução trata dessa questão. O macaquinho aqui, ó. É um macaquinho com óculos. Aí colocou igual o super-homem, né? O Clark Kent, ele quando tira o óculos vira o super-homem. Aqui ele colocou o óculos e virou um ser humano, né? É isso aí. Depois que pudermos ver que a ciência é controlada por uma elite rica e poderosa que está seguindo uma agenda ferozmente anticristã e que eles então contam qualquer quantidade de mentiras em nome da ciência para alcançar seus objetivos, devemos ser capazes de ver que o programa de enganação deles vai muito mais longe do que a mentira da evolução. Então, o programa de enganação deles vai muito mais longe do que a mentira da evolução. Isso é claro, né? Eles fazem qualquer coisa, qualquer meio é válido para alcançar os seus objetivos. Um cristão que ama a palavra de Deus deve estar disposto a perguntar se isto é assim. Este é um modo bíblico de abordar as afirmações feitas pelo estamento científico. É sensato perguntar se Satanás está usando a assim chamada ciência para enganar a humanidade e desacreditar a Bíblia. E aí, o que vocês acham? O demônio está usando a ciência para desacreditar a Bíblia? Essa pseudociência tem colocado a Bíblia em um nível de contos de fada, porque eles contam as mentiras deles, essas mentiras se tornam verdade para serem realocadas, né, em substituição à palavra de Deus. Então é isso que eles querem fazer e têm conseguido, né, em grande parte. O pior é conseguir isto na mente de pessoas cristãs, né? Então aí já vi pessoas aí ensinando o criacionismo, mas eles creem no heliocentrismo. Para mim isto é uma grande contradição, porque se eles aceitam o criacionismo, eles aceitam a palavra de Deus como palavra que não erra, inerrante, e creem nela de modo literal. Mas aí eles aceitam o heliocentrismo? Como assim? Porque o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia, né? E são luminares.
O Sol não é uma estrela, né? Esse negócio de planeta é furado, ok? Isso aí faz parte da cosmologia do lado de lá, nada a ver com a nossa cosmologia cristã, certo? Então isso aí é inconciliável. É inconciliável. O Sol e a Lua foram criados no quarto dia. Então, a partir, né, em torno do que eles estavam girando, então? A Terra girava em torno de quê, então? O Sol e a Lua giram em torno da Terra, né? No modelo cósmico bíblico, ok? E aí, a Terra girava ao redor de quê? Se o Sol e a Lua foram criados só no quarto dia. Então é uma incongruência e um ensino que vai, né? Então os caras, se eles acreditam nisso, eu os considero esquizofrênicos. Né? Há uma esquizofrenia dentro do criacionismo. Correto? É isso. Um cristão que ama a palavra de Deus deve estar disposto a perguntar se isso é assim. Na verdade, seria muita tolice da nossa parte, como cristãos bíblicos, esperar que Satanás ignorará a ciência completamente e permitirá que a humanidade desvende sem impedimentos ou interferência as maravilhas da criação de Deus. A palavra de Deus diz, né, que aquele que não crê, ele está vendado, ele está cego, né? Satanás os cegou. Só o Espírito de Deus pode tirar essa máscara. Eu não estou falando da máscara aí do bichinho aí, não, viu? Que eles, né, estão obrigando as pessoas a usarem. Isso aí também é bem interessante, né? E há implicações espirituais por trás disso. Com certeza. Quem quiser aí que pesquise, né? Eu só estou sugerindo. Que eu nem pesquisei ainda, mas eu tenho certeza disso. Cosmologia verdadeira e falsa. Agora que definimos a cena como ela era, podemos tratar outro aspecto da palavra de Deus, isto é, os muitos versos na Escritura que tratam da cosmologia. A maioria dos fiéis toma como verdade a cosmologia ensinada pela ciência e interpretam os versos relevantes na Escritura de acordo com esse modelo. Não é incrível? Mas eles estão corretos ao fazerem isso? Eles estão corretos ao fazerem isto? O que vocês acham? Em vários ensaios anteriores, mostramos como a cosmologia bíblica é muito diferente daquela que é ensinada pela ciência moderna. Embora seja possível pegar alguns versos isolados e distorcê-los para que se encaixem no modelo cosmológico moderno, existem muitos outros que simplesmente não se encaixam. A Bíblia fala de um firmamento acima da terra e que houve separação das águas que estavam sobre a expansão das águas que estavam debaixo da expansão. Bom, aqui aí eu quero abrir um parênteses rápido. Tem uma nova Bíblia que saiu aí, pessoal. Já falei nessa Bíblia aí no canal. E o nome dela, tem ela aqui. O nome dela é Bíblia de Estudo NVT. Ou Bíblia NVT. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo, né? Eu procuro comprar toda a Bíblia de Estudo. Tem em mão. Tem que saber o que, né? O que estão falando aí, estão escrevendo em cima com base nos versos da Bíblia. Né? Por incrível que pareça, eles estão até mudando a Bíblia, né? Para se adaptar aí à forma que eles pensam, né? Então vejam só. Essa Bíblia aqui, ó. Eu vou ler aqui quando fala aí do firmamento, tá? Para vocês. Vou ler esse versículo aqui.
Aqui, Gênesis 1. Então disse Deus, né? Falando aí do firmamento, tá? Primeiro ele fala assim, haja luz, ouvi luz, agora, a noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Agora vejam só o que essa Bíblia fez, o que eles fizeram nessa Bíblia aqui, né? Então Deus disse, haja um espaço, não é firmamento. Eles traduziram a palavra raquiá, que em hebraico significa algo sólido, tá? Um céu sólido, como espaço, pessoal. Então disse Deus, haja um firmamento, não, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu, Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu, tá? Espaço, tá aqui, ó. Não sei se dá aí para ver. Aí a palavra. Tá aqui, ó. A palavra espaço. Tá? Então, aí a NVT distorce, né? A palavra de Deus. E aí as mentes que já estão bem manipuladas, com essa pseudociência aí, né? Começam a acreditar que a Bíblia ensina que existe um espaço sideral, não é? Não é isso? Com certeza, Deus não é Deus de confusão. Esses caras estão traduzindo a coisa errado. Está totalmente errado. A palavra é raquiá, tá? Sugiro aí a série de vídeo que eu fiz aí, né? Chamado Firmamento, tá? A Bíblia fala de um firmamento. Tá aqui, ó. Vejam só. Ele fala aqui. A Bíblia fala de um firmamento acima da terra e que houve separação das águas que estavam sobre a expansão das águas que estavam debaixo da expansão. Como isto pode ser conciliado com o modelo moderno? Simples. Usa todo o dinheiro que você tem aí e muda a Bíblia. Pega aí uma editora, abre uma editora, dá uma grana para esses caras e pronto. Eles vão mudar a palavra de Deus, pô. Vão escrever espaço, ok? Vai escrever espaço, onde era para estar escrito firmamento. Simples. Não precisa nem mais você ter um exercício de hermenêutica. Os caras eles já acabaram com exercício de hermenêutica em cima dessa palavra. Certo? Porque ali já tá bem claro, é espaço, viu? E espaço é céu, e céu é espaço sideral, tá bom? Estamos boiando aí, é isso aí. É isso. A Bíblia nos diz que Josué pediu a Deus que o sol parasse no céu. E o sol parou por quase um dia inteiro. Ele também pediu que a lua ficasse imóvel, e isto aconteceu. A Bíblia nos diz que a terra não se movimenta. E ela também diz que o homem nunca poderá mensurar os céus acima de sua cabeça, ou da terra abaixo de seus pés. Porque vejam só. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Esses caras que defendem essa pseudociência, essa religião deles, eles acham que a ciência explica tudo. Certo? Então, qualquer fenômeno que aconteça aí, inexplicável, é simples. Os caras vão lá, isso aí é isso é aquilo. Eles inventam uma explicação. Entendeu? Não, porque eu acho, é porque tem a paralaxe, não, é porque o universo tem zilhões de quilômetros, anos-luz, aquela estrela ali já morreu, você está vendo o passado, um monte de palhaçada. Mas que isso aí se torna uma explicação plausível por conta dos parâmetros que são utilizados e que as pessoas já foram aí totalmente manipuladas, estão com a mente, né, já formatadas para aceitar esse tipo de coisa. Então, às vezes, o cara não está nem aí, é isso mesmo, pronto. E nem procura saber a verdade, né?
Então, e de engano em engano, as pessoas vão aí se ferrando, né? Ficando sem fé em Deus e totalmente vulneráveis ao ataque do inimigo. Ele também pediu que a lua ficasse imóvel. Isso aconteceu. A Bíblia nos diz que a terra não se movimenta, e ela também diz que o homem nunca poderá mensurar os céus acima de sua cabeça. Então ele nunca vai poder medir os céus. Ou a terra abaixo de seus pés. Tem aí um experimento que fizeram, cavaram aí não sei quantos quilômetros, 15 quilômetros, lá na Rússia, e chegaram a um limite lá. Né? Então não tem, o ser humano, né? Tudo tem um limite, ok? Até o conhecimento humano, porque a palavra fala que Deus tem coisas que ele não revelou, ok? Não nos compete, né, tentar entrar nesses desígnios. Estes versos e muitos outros citados em nossos ensaios anteriores não podem ser tomados isoladamente e juntados depois de uma maneira alegórica e artificial para se encaixarem no modelo científico moderno. Tomados em conjunto, eles nos apresentam uma declaração literal, ok? Consistente da cosmologia da criação feita por aquele que a executou. Eles apontam para um modelo de criação que difere radicalmente da versão inventada pela ciência moderna. É tudo invenção de mentes que desonram a Deus. A Bíblia nos diz que a terra criada por Deus é plana e estacionária. O Sol está abaixo do firmamento e relativamente próximo da Terra, muito provavelmente não mais do que alguns milhares de quilômetros acima da superfície. Nunca é dito que o Sol é uma esfera. Ele percorre uma rota definida que varia de acordo com as 4 estações. A Lua, que é comparável em tamanho, percorre uma rota diária similar. As estrelas são luzeiros no céu, não bolas maciças de gás superdenso localizadas a milhões de anos-luz de distância da Terra. Não são estrelas, não são anãs, não vão virar as anãs vermelhas, né? Elas não vão aumentar de densidade, dobrar o espaço mediante a gravidade e formar um buraco negro. Isso aí é invenção, é ficção científica. Você quer ver um buraco negro? Liga a sua televisão, meu amigo. Liga aí na Netflix e procura um filme aí de Star Wars, ou um filme de Star Trek, né? Star Trek que mostra muito isso. Buracos negros. Você sabia, você aí, seja você cristão ou não, você sabia que o coautor dos livros de Stephen Hawking, o cara, ele é um sujeito que elabora roteiros para Star Trek, roteiros de ficção científica, coautor. Então vejam só, os caras estão zombando de você, cara. Você que acredita nessa pseudociência ridícula, e você que quer conciliar a Bíblia com essa ciência ridícula, eles estão rindo de você. O palhaço é você. Entendeu? O maligno odeia a criação. O maligno detesta a criação. Da mesma forma como detesta o Criador, é adequado para os propósitos dele ridicularizar aquilo que Deus criou. Como a terra é manifesta para nossos olhos e sentidos, ela não pode ser escondida. O maligno teve de encontrar outro modo de fazer a terra parecer insignificante e irrelevante, de modo que fez a humanidade acreditar
que a Terra era nada mais do que um minúsculo grão de poeira em um vácuo imensamente vasto de escuridão. Um vazio sem vida e sem sentido, que surgiu por mero acaso. O próprio homem foi retratado como um acidente da evolução, enquanto que a Terra foi um produto aleatório da grande explosão, é o Big Bang, né? Uma explosão gigantesca a partir do nada, e da qual as muitas galáxias evoluíram. Né? Então é uma história muito interessante, né, pessoal? É algo assim que, poxa, aguça a curiosidade natural do ser humano. Né? Aqueles contos de fada. Né? Nós vemos aí o sucesso de Star Wars. Né? Eu mesmo acho muito interessante. Né? Mas é ficção científica. Né? Star Trek também é ficção científica. Aí tem gente que fala ainda com a boca cheia: nós não somos nada, nós somos uma poeira, não sei o quê, você não é nada. Nós não somos nada diante de Deus, ok? Mas Deus fez a criação especial. Ele criou você, mesmo você, seu estúpido, que acha aí que não é nada, que é um pozinho. Não, Deus criou você. Deus quer ter um propósito para a sua vida. Não, mas você prefere acreditar nas histórias em quadrinho, como se fossem verdade, e chama isso de ciência, para rejeitar a Deus. Não quer se dobrar a Deus. É isso. Então continue a ser insignificante, ok? A cosmologia moderna, o pior não é isso, né? Como eu já falei. O pior são cristãos querendo conciliar essa mentira maligna, odiosa, nojenta com a palavra de Deus, né? E chamar isso de ciência. Ou se autodefinirem como criacionistas. Não, vocês não são criacionistas. Vocês são qualquer outra coisa que eu não sei o que é. A criacionista que quer crer em heliocentrismo, meu amigo, o teu lugar não é no meio do povo de Deus, não, tá? Cria aí outra coisa para você, né? Se segurar aí. Não sei o que é isso, tá bom? Não devemos nos surpreender com tudo isto. Nosso Redentor, Jesus Cristo, chamou o maligno de pai da mentira. Este não é apenas um título, mas uma descrição do modo de atuação dele. Então estamos aí nos dias do engano. Medite no Salmo 120. Qualquer um que separe um tempo para fazer isto, descobrirá por meio de uma inspeção atenta das afirmações feitas pela NASA. Eu já estive na NASA. É um lugar muito bacana, pessoal, muito legal. Se você estiver ali na Flórida, dá um jeito de visitar, porque é um parque de diversão legal, mas é só isso, entende? É um parque de diversões, tá? Não fique achando que os caras ali eles são donos da verdade científica, não, tá bom? Qualquer um que separe um tempo para fazer isto descobrirá, por meio de uma inspeção atenta das afirmações feitas pela NASA e outras supostas autoridades científicas, que toda a cosmologia moderna foi planejada e controlada desde o início por um número relativamente pequeno de indivíduos. Muitos deles eram altamente inteligentes, descendentes da elite governante, que sabiam como fabricar um mito da Terra Globo em considerável detalhe e fazer isso parecer crível. Como tais, eles foram os conspiradores originais. Interessante saber, né, que a Operação Paperclip, trouxe da Alemanha nazista muitos cientistas para os Estados Unidos, né? Levou para os Estados Unidos muitos cientistas, dentre eles Wernher von Braun. Né? A gente tem que estar sempre repetindo essas coisas, sabe? Aí eles foram lá, né? Como tais, eles foram os conspiradores originais, vejam só. Né? Os nazis
Todos os demais, incluindo aqueles nos círculos exteriores da academia, estavam contentes em acreditar em qualquer coisa que lhes fosse dito, exatamente como os jovens e voluntariosos estudantes em nossas universidades hoje, que nunca param para questionar a mentira da teoria da evolução. E eles se acham muito inteligentes, né? Os cristãos hoje se moveram tanto da verdade literal da Bíblia que se esqueceram que Satanás existe, que é um ser criado real com enorme poder sobrenatural e que odeia a humanidade. Eles se esqueceram que Satanás é um mestre das mentiras e dos enganos e bem capaz de tecer uma teia mundial de ilusão a partir da qual os homens, por seu próprio poder, não conseguem escapar. Eles se esqueceram que tudo o que Deus disse em sua palavra é verdadeiro e que tudo o que ele revelou sobre o futuro acontecerá exatamente como predito. Essa teia de ilusão que engloba tudo eventualmente se tornará tão grande que quando o anticristo finalmente aparecer na cena internacional, a maior parte da humanidade o receberá como seu Messias. Nada disto é difícil de compreender, mas somente os cristãos bíblicos, aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor, terão isto em seus corações. Os demais lutarão sem direção com palavras e ideias produzidas nas mentes de homens que estão tão confusos quanto eles. Satanás também detesta ter suas mentiras expostas. Somente agora chegamos ao tema principal deste ensaio. Isto é muito simples. Satanás detesta ter suas mentiras expostas. Uma boa mentira requer muito tempo para ser preparada e disseminada. A mentira da teoria da evolução teve início de uma forma experimental com Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin. Eu não falo Darwin, não, eu falo Darwin, tá bom? Esse cara, para mim, não merece nenhum respeito. E levou mais de 60 anos para amadurecer até o ponto em que este último conseguiu publicar seu livro A Origem das Espécies, em 1859. Mesmo assim, foi necessário muita propaganda e muitos dinossauros fictícios e iguanas gigantes, antes da teoria ganhar ímpeto real no mundo científico. A mentira da relatividade teve início nos anos 1870 e tomou forma definitiva em 1905, quando Einstein publicou seu famoso trabalho, mas a teoria ainda precisou de várias décadas, algumas experiências fraudulentas e muita propaganda antes que essa ideia sem sentido ganhasse um respeitável número de seguidores. Foi necessária uma fraude realmente grande, as assim chamadas explosões nucleares no Japão em 1945, para cimentar a ideia na imaginação popular. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas incendiárias, exatamente como dezenas de outras cidades japonesas. Isto também foi ajudado pela contínua repetição da equação infantil E igual a mc ao quadrado, a fórmula mágica para transformar a matéria em energia pura, sendo mágica a palavra operativa. Então ele afirma aqui que as bombas nucleares, na verdade, aquilo não passou de um grande teatro. Isso aí, então, vocês podem pesquisar por vocês mesmos, ok? Para ver se isso aqui é realmente assim, ok? Grandes mentiras frequentemente fazem uso da evidência que a pessoa mediana não tem meios de verificar, pois o fenômeno em questão está anos-luz distante, milhões de anos no passado, é infinitamente pequeno,
de vida extremamente curta, inimaginavelmente abstrato ou totalmente intangível. Não existem limites no número de entidades imaginárias, como eu falei anteriormente, né? Ou fantásticas que podem ser criadas desta forma. Assim chamada teoria da grande explosão é outro exemplo disto. Aí ele coloca aqui, ó, o universo de brinquedo inventado por Isaac Newton. Isto é tão real quanto parece, viu? Aí. É um brinquedo, né? Ai, ai. Grandes mentiras frequentemente fazem uso da evidência. Né? Aqui, ó. É isso. Essa evidência aqui. Que não passa de um brinquedo. A assim chamada teoria da grande explosão é outro exemplo disto. Ela é tão profunda, dizem eles, que somente pessoas altamente inteligentes têm condições de compreendê-la. A teoria substitui o relato da criação dado no Gênesis por um evento de nível quântico totalmente aleatório, que simplesmente se expandiu prodigiosamente na forma de hidrogênio e gás hélio. Isto supostamente se uniu sob a força de atração da gravitação em agrupamentos de matéria, que ao longo de períodos de tempo extremamente longos produziram as agregações que conhecemos como galáxias. Algumas das estrelas nessas galáxias primitivas entraram em colapso sob suas múltiplas atrações gravitacionais, compactando a matéria no núcleo delas em elementos mais complexos, e então se desintegraram em uma série de explosões espetaculares, que dispersaram todos os elementos da tabela periódica pelas profundezas do espaço. Isto, alegadamente, explica porque a Terra tem uma extraordinária mistura de elementos. Como diz a NASA, nossos corpos são feitos de poeira estelar, material que foi cozido durante eras dentro de estrelas distantes, bilhões de anos atrás. Gente, isso é crível. Isto é crível. É muito mais fácil crer que Deus criou tudo pela sua palavra. Porque isso aí depende de fé, né? Depende de fé, porque ninguém estava presente. Ninguém que vive hoje estava presente no momento da criação. Somos solicitados a aceitar esse conto de fadas tortuoso como ciência legítima. A única coisa que mantém tudo isto junto é o desprezo que seus autores têm pelo relato do Gênesis. A teoria é profundamente sem sentido, e há um número pequeno de físicos honestos que reconhece isto. Entretanto, ela é tratada como uma teoria científica séria, suportada por numerosas experiências sofisticadas. Seus proponentes afirmam que o corpo de dados científicos em que ela está baseada é irrefutável e que as deficiências existentes na teoria não enfraquecem sua premissa básica, isto é, que tudo no universo surgiu aleatória e espontaneamente, a partir do nada. Além disso, eles afirmam que muitos universos similares podem ter sido produzidos da mesma forma em dimensões paralelas. Mais ficção científica. É impressionante. Isso é impressionante. Então continuaremos esse texto, né, no próximo vídeo. Então, pessoal, vamos pesquisem aí, tá? Todos os textos que falam. Você que não pesquisou, pesquise todos os textos bíblicos que falam de uma terra imóvel, tá? E que falam aí da cosmologia bíblica. E você deve começar por Gênesis, ok? Fica a dica.